No vídeo anterior, Ji-wook e o pessoal de seu escritório fez um jantar às pressas a fim de tirar algumas informações de Hyun-soo, ex-cliente que eles desconfiam que talvez seja responsável por alguns crimes. E Yo-jung também compareceu ao local. A mulher foi avisar ao grupo do escritório que irá investigar o caso do ex-namorado de Bong-hee. Quando todos estão na mesa, Ji-wook faz perguntas para Hyun-soo se ele conhecia Cheon-woo, que virou o principal suspeito do caso do chefe de cozinha, entre outras coisas. Em todas elas, o homem se mantém normal, não aparenta haver nenhuma agitação. Então o advogado se lembra que a única vez em que Hyun-soo parece ter se exaltado foi quando amassou as fotos do homem que ele agrediu em sua penúltima prisão. Sendo assim, Ji-wook diz para a promotora Yo-jung que ela deveria investigar se Cheon-woo não teria alguma acusação de violência contra mulheres. A cena corta e vamos até a última vez que Cheon-woo apareceu. Assim que o homem saiu da água, Hyun-soo o achou. Agora voltando ao presente, Eun-hyuk recebeu uma ligação de uma cliente pedindo que ele vá até a sua casa. No local, o advogado descobre que a sua cliente supostamente tirou a vida de seu marido. No entanto, por não aguentar esconder a verdade de Eun-hyuk, ela pede sigilo total ao que vai contar a seguir. Não foi a mulher que fez isso ao homem, mas ela desconfia que possa ter sido seu filho, levando em consideração o histórico do pai com um garoto. Então, para o proteger, ela quer assumir a culpa pelo crime. No dia seguinte, Ji-wook conversa com Eun-ho sobre as vezes que Hyun-soo parece ter saído do controle. E o gerente fica responsável por ir atrás da mulher que o ex-cliente havia feito aquela agressão ao homem que levou à sua prisão para defender. Enquanto isso, Eun-hyuk atendeu o pedido de sua cliente de proteger o filho dela, sendo assim descumprindo a lei que o advogado não deve fazer declarações falsas. A mulher se declara culpada no caso, mas mesmo assim terá audiências no tribunal. Mais tarde, o advogado apresenta o caso aos seus colegas de escritório, contudo não será tão fácil assim guardar o segredo de sua cliente, pois Ji-wook se interessou e diz que irá se envolver junto a Bong-hee para ajudar Eun-hyuk. O advogado até tenta fazer a sua cliente repensar antes de começar as audiências no tribunal, mas ela está decidida em continuar com a sua declaração. A mulher não quer que pensem que possa ter sido seu filho. E em uma conversa com Bong-hee, Ji-wook revela que quer ajudar Eun-hyuk nesse caso, por achar que ele está agindo estranho demais e algo o incomoda. A protagonista comenta com o advogado que acha que o filho da cliente poderia ser suspeito do crime e que ele está no andar de baixo nesse momento, sendo interrogado por Eun-hyuk. Então Ji-wook vai até o encontro dos dois e começa a fazer perguntas que deixam o garoto coagido. Vendo que o seu amigo já percebeu o que está acontecendo, Eun-hyuk dispensa o filho de sua cliente e conversa com Ji-wook. No fim, o homem conta a verdade para ele, mas diz que irá ter como prioridade o pedido da mulher, pois isso é o certo para Eun-hyuk. Passada a primeira audiência no tribunal, a protagonista percebeu o comportamento da mãe com o filho e decidiu fazer a sua parte e investigar. Ela descobriu que o garoto não foi o autor do crime, pois quando saiu de casa naquele dia, ele realmente teve uma briga com seu pai. Entretanto, o homem ainda estava bem quando o garoto deixou a residência. Bong-hee pensou em várias possibilidades do que pode ter levado ao homem ser encontrado daquele jeito, e ao investigar o histórico médico dele, descobriu uma medicação que ele tomava, o que pode ter levado a uma hemorragia cerebral por rompimento de um aneurisma. Ji-wook fica muito orgulhoso do crescimento que a protagonista está tendo na área e fala isso para ela. Quando é pedido uma segunda autópsia, a promotora Yo-jung confirma para os advogados que o que Bong-hee pensou estava certo. Realmente essa foi a causa da morte dele, então a cliente deles só será julgada por ter feito aquelas facadas ao corpo do homem. A protagonista espera os seus colegas do lado de fora da sala e Ji-ai acaba indo falar com ela. A mulher quer saber quando que começou a relação de Bong-hee e Ji-wook. No entanto, como a protagonista não responde, Ji-ai pergunta se não foi no hotel no dia em que ela pegou Hee-jun
atraindo. Nesse momento, Bong Hee se dá conta que a amante de seu namorado era ela, e as duas começam a brigar, pois Ji-ai a incomodou até que elas terminassem o curso, como se quem tivesse traído fosse a protagonista, não um homem. Para comemorar a sua vitória, Bong Hee vai fazer uma visita à sua mãe, e Ji-wook fez o mesmo. Nesse momento descobrimos que aquela senhora dona do restaurante e chefe da mãe de Bong Hee não é a mãe biológica do advogado, pois infelizmente a dele já faleceu e o vemos no cemitério conversando com ela. Mais tarde, Hyun-soo ligou para Ji-wook e pediu para se encontrar com ele. Em um estabelecimento, Hyun-soo falou que ficou sabendo que eles continuam investigando seu passado. Então Ji-wook responde que é um hábito que ele tem da época em que era promotor, mas que a partir de agora irá parar e deixá-lo em paz. Quando chega em casa, Ji-wook decide conversar sobre uma coisa muito particular com a sua amada, sobre a sua família. O homem conta que tem duas mães, e sua mãe que está viva era a melhor amiga de sua mãe biológica. Quando Ji-wook era pequeno, aconteceu um incêndio na casa dele, e o pai do garoto foi o primeiro a perder a sua vida. Já a sua mãe ficou alguns dias lutando para sobreviver no hospital, no entanto, no fim veio a falecer. Então quem o criou foi essa melhor amiga de sua mãe e o marido dela, que o trataram da melhor maneira e lhe deram as melhores coisas, o que faz com que Ji-wook considere que tem duas mães e dois pais. E nós, telespectadores, já sabemos que Young-hee era uma figura paterna para o advogado, mas só nesse momento que eu liguei os pontos e percebi que foi o homem e a sua mulher que criaram o garoto. Voltando à conversa do casal, a protagonista diz que com ela é parecido, pois tem dois pais. No entanto, ela irá falar sobre isso outro dia. Depois, quando Ji-wook está dormindo, ele sonha com um dia em que a sua casa havia pegado fogo e ele conseguiu se lembrar do rosto do homem que estava no lugar, além de seus pais. Em seguida, vemos a protagonista com seu diário. Nele há uma foto dela com a sua mãe e com seu pai. Se formos separar, o rosto do pai de Bong Hee é muito parecido com o que Ji-wook viu em seu sonho. No dia seguinte, Ji-wook pede para Eun-woo para que ele pare por um momento de investigar Hyun-soo, pois o homem descobriu o que eles estão fazendo e como já sabemos que ele é perigoso, o advogado não quer colocar as pessoas que ele gosta em risco. Então, Eun-woo vai até a mesa e pega a foto que há Cheon-woo e os outros dois. No vídeo anterior eu disse que na imagem seria Cheon-woo e Hyun-soo com outro homem, mas me enganei, na verdade é Cheon-woo e duas pessoas que descobriremos mais à frente. Mais tarde, Ji-wook vai com Young-hee e Bok-ja visitar os seus pais no cemitério, enquanto Bong-hee e a sua mãe também estão no local, pois seu pai também foi enterrado neste mesmo dia. Mas as famílias não chegam a se cruzar. Na próxima cena, vemos o caso de um xamã, que seria uma pessoa que tem visões do que pode acontecer no futuro. Esse homem estava em um estabelecimento quando o outro entrou. Ele teve uma visão que essa pessoa iria usar uma faca contra uma mulher no local, então decidiu o impedir. No entanto, a briga acabou destruindo algumas coisas do estabelecimento e no fim os dois foram acusados por lesão corporal, dano à propriedade e desordem pública. O escritório de Ji-wook irá ter o xamã como seu cliente e descobrem que o homem já estava incondicional pelo mesmo motivo. Por mais que Jung-ha prove para eles diversas vezes que tem esse dom e não está mentindo, Ji-wook não consegue acreditar nele. Eun-woo foi atrás de provas que comprovassem o que o cliente havia dito, e realmente havia uma faca que a pessoa poderia usar contra uma funcionária no local, que estava dentro da jaqueta dele, o que ajuda Jung-ha a provar que está dizendo a verdade. Contudo, montar uma defesa para ele será um pouco difícil. Em uma das vezes em que Jung-ha está no escritório, ele prevê que dois daquele lugar podem possivelmente falecer em breve, o que deixa todos assustados com a ideia, menos Ji-wook, que ainda não acredita no homem. Na próxima cena, vemos Bong-hee em um parque observando Ji-wook de longe. Eun-ryuk contou para ela que ele estaria lá, igual todos os anos. O homem sempre faz isso no aniversário da morte de seus pais, pois um dia antes de acontecer a tragédia, o casal havia prometido levar o garoto em um piquenique, então Ji-wook todo ano faz um sozinho. Eun-ryuk e Young-hee não o acompanham por achar que ele gosta de estar sozinho nesse momento, mas a protagonista decide ir até o local, pois ela também passa pelo mesmo por ter perdido seu pai e sabe o quão solitário
necessário que é esse momento. Bong Hee acaba fazendo companhia para o homem e ela conta uma história de como seu pai iria ensinar a andar de bicicleta, mas acabou perdendo sua vida, então Ji-wook decide fazer isso por ela. No fim, o homem descobre que mais tarde a protagonista já havia aprendido, pois enquanto ele achava que estava ensinando, os dois avistaram aquele homem abusado do metrô, lá dos primeiros episódios, e ele estava tirando fotos das mulheres no parque. Bong Hee decidiu ir atrás dele e o entregar para a polícia. Ela já havia deixado ele se safar uma vez, quando prometeu que não faria de novo, mas agora ela não iria fazer o mesmo e chamou as autoridades. Antes de ser algemado, o homem comentou sobre ter acontecido alguns crimes no telhado do prédio em que dava de frente para o que ela morava antigamente, e depois de testemunhar decidiu se mudar. Ele ficou sabendo sobre a suspeita de Bong Hee no caso de Hee-jun e diz que ela deve ter visto alguma coisa para ter acabado naquela situação. Depois que o homem é levado, Ji-wook e a protagonista vão até o telhado do prédio vizinho para ver se encontram alguma coisa, e realmente há alguns corpos no local. No dia seguinte, Bong Hee está indo encontrar Ji-wook em um estabelecimento quando acaba esbarrando em Hyo-soo e algumas coisas caem de sua mão. Quando o homem vai ajudar, ela acaba escutando a melodia que sai dos fones de ouvido dele e se dá conta que é a mesma que o responsável estava cantando pelo crime que ela foi suspeita no dia dele e na saída do tribunal. Claro que a partir desse momento as coisas começaram a mudar, pois o que era suspeita agora fica quase que 100% confirmado e o medo toma conta do corpo da protagonista. Bong Hee até tenta ligar para o homem que colocou a faixa para ela e teve contato com o verdadeiro autor do crime, mas Hyun-soo se precipitou e o ameaçou, dizendo para indicar que seria Cheon-ho no lugar dele, e caso a protagonista insista em o interrogar, para ignorar, senão seus filhos irão sofrer as consequências. No fim, a protagonista decide esconder a sua descoberta de Ji-wook, mas conta para Eun-hyuk que a ajuda a se acalmar. À noite, ela anota as 3 pistas que podem confirmar que Hyun-soo é o autor dos crimes: o senhor da loja dos banners, o homem tarado que testemunhou algo e a música que ela ouviu saindo dos fones de ouvido de Hyun-soo. Por querer resolver logo esse mistério, Bong Hee decide ir até o dono da loja de banners, mas assim que sai de casa se depara com Hyun-soo no portão. O homem já age estranho e pergunta a razão dela estar tão assustada em o ver e começa a se aproximar aos poucos. No entanto, Eun-hyuk aparece nessa hora e a convida para ir para dentro, já que é tarde. O homem pode ter acabado de livrar a protagonista de uma tragédia. No dia seguinte, chega a audiência do caso do xamã e Ji-wook conseguiu com que ele só pagasse uma multa pelos danos que causou ao estabelecimento. Contudo, quando os dois se despedem e cada um vai para o seu lado, a crença do advogado muda em relação às visões do xamã, pois realmente 2 pessoas que estavam naquele dia corriam risco de morte. Uma delas é o Sr. Jung-ha, que acabou de ser atropelado. O homem fica em estado grave no hospital e Ji-wook o acompanha até a namorada dele, que estava saindo do aeroporto, chegar no local. Jung-ha tem outra visão e fala para o seu advogado não chorar muito, pois tudo ficará bem. Logo, a namorada do xamã chega e assim que eles conversam um pouco, o homem não resiste mais e vem a falecer. Depois que Ji-wook sai do hospital, ele vai correndo encontrar a protagonista e se declara mais uma vez para ela. O homem está tomado pelo sentimento de medo de a perder e não quer perder mais tempo. Na próxima cena, vemos os dois já em casa. O advogado acaba contando as coisas que sabe sobre Hyun-soo para Bong Hee e diz que é melhor que os dois passem por essa situação juntos do que separados, mas é ela quem decide. Ji-wook promete que irá o capturar e que a mulher não precisa se culpar por ter insistido que eles o defendessem no tribunal, pois é um acidente que pode acontecer nessa profissão. Mais tarde, quando a protagonista está em seu quarto, ela recebe uma ligação de uma amiga sua pedindo para que Bong Hee vá até a delegacia, pois o ex-namorado da mulher não aceitou o término deles e a perseguiu com uma faca. O homem até chegou a acertar alguns golpes nela, mas graças a uma estudante ela conseguiu sobreviver, pois o homem se assustou e saiu correndo. Ji-wook vai junto com a protagonista para o local e eles têm 48 horas para acharem a arma do crime ou a testemunha para que o homem continue mais tempo preso. No dia seguinte, a protagonista faz uma escolha e diz que não irá perder mais tempo. Ela decide corresponder aos sentimentos de Ji-wook. Na reunião, Bong Hee e Young-hee discutem como de costume, mas assim que acaba, Ji-wook a puxa em um canto e explica que aquele casal que o criou como filho, Young-hee, faz parte dele e é como seu pai. Então seria bom que a protagonista pegasse mais leve
leve com ele. Nesse momento, a mulher entende que estão ferrados, pois todo esse tempo trabalhando juntos, ela pegava no pé do senhor e agora será difícil inverter a imagem que ela criou com ele. Mais tarde, Eun-hyo conseguiu descobrir quem eram aqueles outros dois homens da imagem com Jung-ho, apesar de estar passando por cima das ordens de Ji-wook. Eun-ho não conseguia encontrar os dois homens no anuário da escola de Jung-ho, pois cada um se formou separado. Eles não eram da mesma turma, mas estudavam no mesmo lugar. Em seguida, Ji-wook recebe uma ligação da promotora Yo-jung. Ela fala que identificaram a identidade de um dos corpos que foram encontrados no telhado, e é um dos homens da foto que Eun-hyo está investigando. Então, o grupo faz uma reunião para reunir os fatos e percebe que realmente está tudo interligado. Contudo, há alguns problemas. Primeiro, que eles não têm nenhuma prova concreta para declarar Hyun-soo como culpado. Segundo, que eles estão investigando esse caso como civis, já que não estão participando dele como advogado, ou seja, não podem se envolver ou aprofundar nas investigações. Na próxima cena, vemos que Eun-hyo foi ao encontro da promotora Yo-jung e contou sobre o que todos do escritório estão desconfiando. Como ela é a única que tem poder para investigar e o prender, a colocam a par de tudo. Enquanto isso, a protagonista e Ji-wook procuram a arma do crime para que o homem fique mais tempo preso. Entretanto, os dois vasculharam todos os lugares que ele foi e não encontraram nada. À noite, Eun-ho recebe o endereço do homem de cabelos pintados da foto e decide ir até a casa dele para fazer algumas perguntas. Antes de ir, Eun-ho deixou um recado avisando Ji-wook. Então, o advogado que estava acompanhando Bong-hee até o trabalho da amiga dela diz que vai se encontrar com Eun-ho para evitar que aconteça algo com ele, mas pede para que a sua amada mantenha contato, pois como não conseguiram nenhuma prova contra o ex-namorado dessa amiga, ele será solto hoje. Depois que já estourou o tempo, Eun-hyo conseguiu achar a testemunha e ela pergunta se a mulher ficou bem depois da facada. Então o advogado a questiona se ela viu onde que o homem escondeu o objeto e a garota responde que foi dentro do gesso do braço dele, por isso que ninguém encontrou a arma. Em seguida, Eun-hyo liga para a delegacia para avisar sobre a testemunha e onde que está a faca. Nesse momento, ele fica sabendo que o homem já foi solto, então decide avisar Ji-wook enquanto dirige em direção da casa da mulher. Enquanto isso, o homem realmente foi atrás da mulher e graças a Bong-hee, as duas ficam bem. Sabemos que a nossa protagonista sabe muito bem artes marciais, e assim ela consegue salvar a si e a sua amiga. A protagonista levou só um cortezinho no braço, mas quando Ji-wook chega no local, se assusta, pois há muita gente em volta, junto com ambulância e policiais. Bong-hee pergunta para ele se está tudo bem com Eun-ho, mas o advogado nem chegou a encontrá-lo, pois foi direto para onde ela estava quando ficou sabendo que o homem tinha sido solto. Sendo assim, a protagonista pede que ele vá até Eun-ho, pois de qualquer maneira Eun-hyo já está chegando para as ajudar. E Ji-wook segue o que a sua amada disse. Agora vemos Eun-ho. O homem acabou entrando direto no apartamento daquele homem da foto, por a porta estar só encostada. No local, Eun-ho encontrou no chão, já sem vida, e infelizmente o autor ainda estava ali. O advogado também sabe lutar muito bem, mas devido à sua idade é difícil contra um jovem, e no fim, Eun-ho acaba ferido. Quando Ji-wook chega no local, seu colega já está inconsciente e perdeu muito sangue. Claro que Ji-wook se desespera, pois não quer perder mais uma pessoa que ama, ainda mais por não ter muitas em sua volta. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!